caros amigos, estou aqui de novo para prosseguir, no dia 1 de dezembro, com o relato da restauração da monarquia portuguesa em 1640, a partir do meu romance com o mesmo nome. Na Praça do Terreiro de Paço, a multidão ia engrossando na praça. Aprendizes, oficiais e mestres de desvairados ofícios, atraídos pelo alvoroço ou convocados pelos 24 dos mistérios e também pelo juiz do povo, gente que o padre Nicolau da Maia trouxera para a nossa causa. Dom Miguel apareceu na varanda e repetiu o grito: valorosos lusitanos, viva el rei Dom João, o quarto de Portugal, até agora duque de Bragança, viva, morram os traidores que nos arrebataram a liberdade. E o terreiro do Paço estremeceu com o estrondo dos grandes vivas dados em resposta. Jorge de Melo, Estevão da Cunha, António de Melo e Castro e o padre Nicolau da Maia, armado com um crucifixo numa mão e a espada na outra, que ainda estavam de guarda no pátio, com um bom número de suas gentes, mal ouviram o primeiro tiro na sala da guarda, lançaram-se ao assalto da galeria que dava acesso ao forte, pondo em fuga a guarnição de castelhanos e tudescos. Não duvido de que Deus nos ajudou, porque fizemos uma revolta quase sem derramamento de sangue, coisa raríssima que espantou todas as nações da Europa, diz Dom Álvaro, assim que o alvoroço sossega, retomando o fio à sua história. Não podíamos deixar Miguel de Vasconcelos com vida, mas queríamos evitar mortes desnecessárias. Dom António Telo entrou na secretaria a fim de cumprir o juramento que fizera de o matar com as suas próprias mãos, mas não achou rasto dele. Quando se preparava para prosseguir com a busca em outras salas do Paço, uma escrava que se refugiara assustada a um canto apontou para um armário de papéis contra o qual disparou 2 tiros. Ouviu-se uma restolhada e o traidor, perdida toda a arrogância e a tremer de medo, saltou de dentro como uma mola, escancarando as portas com uma clavina engatilhada, atirando à tua antes de cair ferido e moribundo. Muitas mãos apoderaram-se dele e, erguendo-o no ar, defenestraram-no. Mal o corpo caiu na praça, a regateira Brígida de Alfama, à frente de uma gota de petidnais, agarrou-o pelos cabelos e levou-o de rojo para o meio da turba, que o golpeou com pedras, paus e navalhas, socos e pontapés, rasgando-lhe as roupas para levar mementos, até dele não restar senão uma massa sangrenta sem forma humana. Acabava de modo ignominioso o ministro prepotente que tantas vidas pisara e a tantos desdenhara, calcado a pés e cuspido de desprezos como o mais miserável dos criminosos. Na sua escrivaninha achámos uma carta com uma denúncia da conspiração, com os nomes de todos os conjurados que ele não chegara a ler e por isso não tomara medidas para fazer abortar. Ele não acreditava numa revolta da nobreza e o golpe apanhou desprevenido, zomba Dom Rodrigo. Da mesma arrogância comungava Olivares, achando que nos podia humilhar à sua guisa. Quando teve notícia de que perdera o reino de Portugal, foi pedir alvíceras a Dom Filipe pela boa nova, dizendo-lhe: tem vossa majestade mais um grande estado dentro da Espanha, o de Bragança, para possuir ou dar como for servido. Queria com isto dizer que agora já podiam dispor de Portugal como mais uma província ou cotada espanhola, porque os vastíssimos domínios do Duque de Bragança passariam para a coroa por crime de lesa majestade. Chamaram rei de um inverno a Dom João, seguros de que o seu reinado só duraria uns meses. Pelas leis da guerra, era forçoso matar a Miguel de Vasconcelos, insiste Dom Álvaro, prosseguindo com a sua narrativa. Se o deixássemos vivo, haveria de ser causa de maior infelicidade para Portugal que aquela que já tinha causado. Dom Miguel de Almeida e um bom número de companheiros foram pelo interior do Paço em busca de Dona Margarida de Saboia, achando-a junto de uma janela da casa da Galé, muito assustada com o tumulto, e a rogar ao povo que a socorresse e livrasse das mãos dos amotinados. Afastaram-na da janela com muita cortesia e com igual decoro, impediram-na de descer para o terreiro do Paço. Senhores,
Já estáis satisfeitos e vingados com a morte do ministro culpado, arengou ela, recuperando o alento. Ele foi castigado. Não passa diante o furor, que não deve entrar em corações tão nobres. Prometo-vos que El Rei perdoará a todos, vendo a obediência com que respeitais o seu serviço. Dom Sebastião de Matos de Noronha, o arcebispo de Braga, irrompeu pela sala a vociferar contra os conjurados. O presidente do Tribunal do Paço era conhecido por ser do partido de Castela e pelo seu gênio violento. Peço a vossa reverência que se cale, atalhou Dom Miguel num tom nada respeitoso. Muito me tem custado livrá-lo da morte, porque os portugueses leais o tomam por traidor e já ontem à noite o queriam matar. O arcebispo achou prudente obedecer e retirar-se em silêncio para lugar seguro, longe da vista dos homens armados. A duquesa de Mântua, vendo que a tratavam com grande acatamento, retomou a sua sobranceria e as promessas. Eu rogarei a El Rei Dom Felipe pelo perdão. Não chegou a terminar a frase, interrompida por muitas vozes. Já não conhecemos outro rei senão Dom João IV. Aclamamos ao Duque de Bragança por nosso rei natural. O reino de Portugal está de novo livre e restaurado. Dona Margarida enfureceu-se ao ouvi-los e, perdendo o ar conciliatório que usara até aquele momento, insultou-os de modo tão destemperado que Dom Carlos de Noronha lhe disse, em voz dura, mais de mando que de cortesia: rogo a vossa Alteza que se retire, porque desta sorte posso perder-lhe o respeito. A mim? E como? Desafiou empertigando-se. Obrigando vossa Alteza, se não quiser entrar por esta porta, a sair por aquela janela. Sentindo na voz de Dom Carlos que este não hesitaria em cumprir a ameaça, a duquesa sufocou os protestos e retirou-se com as suas damas para a capela, não sem antes ter assinado uma ordem ao governador do castelo para que não saíssem armas contra os revoltosos. D. Antão de Almada montou guarda com alguns homens aos seus aposentos para a impedir de comunicar com Madrid e dar notícia da restauração. Morto o secretário e presa a duquesa no Paço, era necessário fazer calcionar a nossa ação pelos 3 estados. Temíamos que o povo se distanciasse de nós, desconfiado de uma conjura feita por nobres, essa nobreza que o deixara desamparado a quando dos motins de Évora e Porto, nos anos 30, onde tanta da sua boa gente fora justiçada na forca ou condenada às galés. Era urgente trazer para as ruas esse povo, que os primeiros rumores do golpe se tinha refugiado com medo em suas casas e nas igrejas, levando-o a aclamar Dom João. Dividimos-nos em grupos e fomos percorrer a cidade aos gritos de liberdade. Viva o rei Dom João IV! A que todos respondiam com muitos: Real, real, por el rei Dom João, rei de Portugal. Eu fui com o meu bando buscar o senhor arcebispo de Lisboa, Dom Rodrigo da Cunha, que estava prevenido desde a véspera, e saiu logo em procissão com o seu clero, levando um padre na dianteira, uma grande cruz alçada com um Cristo. Soubemos que o Senado da Câmara estava reunido e para lá nos dirigimos, a fim de anunciar que já havia um rei natural. Encontramos as portas cerradas por ordem do Presidente, que tomara o tumulto por um motim popular e quisera salvaguardar o palácio. Ameaçámos deitar as portas abaixo, mas mal soube da restauração, Dom Pedro de Menezes abriu as portas e aclamou El Rei à janela, dando uma bandeira da cidade para ser hasteada no Castelo de São Jorge. Podeis imaginar a minha emoção quando montei a cavalo, com ela na mão, seguido por uma multidão que começou a gritar: milagre, milagre. Isto é relatado por D. Álvaro de Mascarenhas, um dos grandes heróis da restauração. A voz de Brás soa emocionada ao declamar a oitava do seu poema o Viriato Trágico, em que ele relata a restauração, contagiando-nos a todos com os seus sentimentos. Chegada em procissão à Porta Santa do melhor português, ergue influído a vista a um crucifixo com fé tanta quanto está de perigo combatido. Pergunta se é o rei que se levanta e por ele ao primeiro prometido. Em sinal de que é, descrava um braço, ditosa procissão, ditoso abraço. Foi assim mesmo, até parece que estiveste lá connosco, exclama Dom Álvaro, retomando a sua narração.
a imagem de Cristo pregado na cruz, com toda aquela agitação, soltara o braço direito e movia a mão de um lado para o outro, como a abençoar-nos. É um milagre e obra de Deus que tenhamos rei. Viva o nosso rei Dom João, bradava Dom Rodrigo da Cunha sobre as cabeças da multidão ajoelhada. Foi uma ajuda verdadeiramente providencial esta bênção à nossa causa. Em Madrid, disseram mais tarde que fora o próprio arcebispo que tinha desprendido o braço da imagem para comover o povo até aí irresoluto. Houve, todavia, uma notícia na Gazeta sobre um homem que duvidou deste milagre e a parede, junto da qual conversava com alguns companheiros, mostrando o seu descrédito, caiu-lhe em cima e matou-o. Hasteei a bandeira no castelo de São Jorge, depois de o tomarmos à guarnição espanhola, libertando Matias de Albuquerque e Rodrigo Botelho, conselheiros da Fazenda, que o secretário lhe fizera prender. Também no Supremo Senado da Casa da Suplicação, Aires Saldanha e Dom Gastão Coutinho abriram as cadeias e deram liberdade a todos os presos que lá se achavam encarcerados por serem contrários a Castela. Os que, como eu, percorriam a cidade anunciando a boa nova e também com o fito de impedir quaisquer desmandos do povo, volveram ao passo, tendo deixado a cidade tão sossegada como se aquele 1º de dezembro fosse igual a todos os outros e não o da restauração de um reino perdido havia 60 anos. Também dei conta desse raríssimo sucesso no meu poema, diz Brás Garcia de Mascarenhas. Sobem graças ao céu enquanto a terra com lágrimas devotas se regava. Publica-se o milagre e se desterra o grão pavor que os peitos ocupava. Troca-se em branda paz a dura guerra e qual se não passara o que passava, teve Lisboa cheia de alegria, 2 pacíficos reis em um só dia. E fico por aqui.